A Denise é arquiteta e urbanista formada aqui pela URGS, doutora na Universidade de Paris III, professora titular da FAO, UFRJ, e coordenadora do ProUBRE, o programa de pós-graduação da UFRJ. E também foi diretora da FAO. A Denise vai abordar o caso do Porto Maravilha. Depois, a gente vai passar a palavra para o Eduardo Nobre, arquiteto e urbanista, mestre na Oxford Brookes University, doutor livre docente na FAUSP, professor também na FAUSP e coordenador da pós-graduação. E foi recentemente presidente da Ampur. O Edu vai tratar do caso da Nova Luz. Seguido pela Simone Schifone, geógrafa, mestre e doutora em geografia pela USP, e a Simone vai apresentar o caso do Minhocão, certo? E, por fim, mas não menos importante, né, Lúcia? Lúcia Veras, arquiteta e urbanista, mestre em geografia, doutora em desenvolvimento urbano, pós-doutora em paisagem, em construção da paisagem e jardim, professora na UFPE e vice-coordenadora do Laboratório da Paisagem na UFPE. Então, gente, eu passo a palavra para a Denise. Tudo certo aí com a... Tá ok. Obrigada, Denise, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Clarice, boa tarde, meus colegas de mesa. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite, vou agradecer na figura da Clarice, que está aqui nos coordenando. É uma honra para mim estar aqui, não só pelo evento, né, o Congresso Brasileiro de Arquitetos, como também por ser nessa que é a minha casa de origem. Bom, me tocou falar sobre o Porto Maravilha, que é um grande empreendimento, uma grande intervenção urbana na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou tentar falar nos 15 minutos, viu, Clarice? Porque já está contando, então vamos lá. Bom, o tema da mesa ele fala em impactos e conflitos de grandes projetos urbanos. E, antes de falar propriamente no Porto, mas já tendo, obviamente, relação com o caso do Porto, eu gostaria de dizer que, quando a gente fala em grandes projetos urbanos, imediatamente pode vir uma noção de tamanho, de escala. Mas, na minha visão, os projetos urbanos, muito mais do que grandes, eles são complexos. E isso traz uma série de questões importantes a serem tratadas. Eles são complexos porque existem, evidentemente, eles atuam num espaço múltiplo, em geral, né? Tem diversos agentes envolvidos e, portanto, nós temos sempre muitos conflitos de interesse nesses projetos de grande magnitude. Os pequenos também têm, mas os grandes, as questões se evidenciam, às vezes, de forma mais clara. E esses conflitos de interesses vão se manifestar no programa desses projetos, no processo pelos quais esses projetos são feitos, mas, sobretudo, naquilo que eu chamaria os princípios desses projetos, ou seja, que objetivos, que questões são escolhidas tratar nesses projetos. São projetos, como eu falei, complexos, que abordam diferentes escalas e que se desenvolvem no tempo, obrigatoriamente, são projetos de longo tempo, longo prazo. Portanto, a estratégia de implementação é fundamental para o sucesso, obviamente, desses projetos. Tá? Evidentemente, a gente tem impactos, já que o tema é para falar impactos e conflitos, positivos e negativos. Nós podemos, de acordo com o tipo de olhar, podemos encontrar pontos bons e pontos nem tão bons no conteúdo deles, e isso vai depender muito do processo de negociação entre os agentes, como eu falei, que vão ser uma espécie de fiel da balança na reflexão sobre a importância e as consequências das intervenções. Bom, a cidade nossa é uma cidade regida pelo mercado, uma cidade capitalista, e disso a gente não consegue fugir.
Não está não está aparecendo o PowerPoint. Ah, foi. Obrigada. Mas, por outro lado, não se pode paralisar e simplesmente não intervir na cidade. O Porto Maravilha, como vocês estão vendo na imagem, é uma grande intervenção no centro do Rio de Janeiro, uma grande parceria público-privada de 8 bilhões de reais de magnitude de investimento, e é um projeto, então, com muitas especificidades, inclusive históricas. Acho que pode ir passando, não é? Então, a gente tem uma grande área, né, conforme mostrou agora não sei, o slide anterior. Aqui já é o projeto do Porto Maravilha feito, pronto. É um projeto que começou da maneira como ele se configura em 2009, com uma série de modelagens jurídico, legais e financeiras. Aí vocês têm uma ideia da área onde ele se instala, que é uma área do Porto, ao lado do Centro de Negócios do Rio, com a Baía de Guanabara, Niterói lá do outro lado. Essa imagem eu trouxe porque, quando a gente fala num projeto como Porto Maravilha, embora ele seja um projeto com especificidades locais, ele não foge de ser um projeto para a metrópole. E essa é a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde está escrito Rio de Janeiro, ali é que se localiza o porto, né? A gente tem a Bahia, Niterói do outro lado, e ele tem, obviamente, uma repercussão em toda a área metropolitana e até nacional e mesmo mundial, porque o Rio de Janeiro é um polo de turismo internacional. Então, aqui vocês têm mais uma imagem para mostrar a mancha urbanizada do Rio de Janeiro e chamar a atenção de uma centralidade, de uma disputa de centralidade que tem aí, que é entre o Porto Maravilha e a expansão da Barra da Tijuca, que é mais o centro. O Porto Maravilha, ele se estabelece a partir de um impulso que são os Jogos Olímpicos, os grandes eventos que aconteceram no Rio de Janeiro. E, a partir daí, a prefeitura, então, se habilita, ou se existe uma concentração, uma negociação entre os diferentes agentes, e o projeto Porto Maravilha acontece do jeito que a gente vai ver, mas é uma ideia bem antiga de intervir no porto. Na imagem de cima, vocês têm a área do porto no século XIX, né? E, no início do século XX, existe todo um processo de modernização da área do porto, em função da evolução da tecnologia de navios, e é como se tivessem colado um tecido, né, no tecido antigo, tecido que eles se tocam, mas não se deram as mãos, nunca se deram as mãos, porque são tecidos completamente diferentes em termos de uso, morfologia, etc. Então, o Porto Maravilha, como eu falei, ele começa a acontecer como assim está feito a partir de 2009, aonde é feito nessa área que eu estou mostrando. Eu estou correndo porque o tempo é curto, mas... Então, ele tem uma concepção urbanística bastante peculiar, porque é uma área muito grande. Essa área pega 3 bairros do Rio de Janeiro, mais parte de outros 3 bairros, né? A gente tem quase 4 quilômetros de extensão entre uma ponta e outra, e ele tem um conjunto de questões urbanísticas junto com todo um aparato legal e jurídico para viabilizar esse grande projeto. Então, essa imagem mostra, né, o perímetro, toda a questão do sistema viário que é implementado, os principais elementos da concepção urbanística. Aquela mancha amarela é a área do porto propriamente dito. Uma outra questão muito importante é que essa área nova, que foi acoplada ao tecido antigo, é uma área pública, porque era a área das docas e da companhia ferroviária, e esse é outro detalhe muito importante nessa operação e que é um entrave que aconteceu para viabilizar outras ideias de implantação do porto. Conforme essa área vai ficando desocupada, em função, mais uma vez, do desenvolvimento tecnológico da navegação, o porto sobe para o Caju, ao norte,
e desce para o litoral sul em Sepetiba, e nos anos 60 se faz a perimetral. Para quem conhece o Rio, havia uma perimetral em volta de toda a área central, separando o rio, a cidade do mar. Tá? Nessa imagem dá para ver os índices de aproveitamento do solo. São previstos índices de aproveitamento extremamente generosos, tá? Que, obviamente, não, hoje em dia a gente tem menos de 10% de todo o potencial ocupado, e foi criado uma operação urbana consorciada, que é um instrumento que eu já vi que as outras apresentações vão comentar também, cuja experiência havia em outros momentos em São Paulo também, mas no Estatuto da Cidade, então, ela é incorporada como um instrumento de abrangência federal. E aqui nós temos uma operação urbana consorciada e temos as CEPACs, que são os certificados de construção. E aí vocês veem que a ideia é botar 4 milhões de metros quadrados a mais do que se poderia construir nessa área. O princípio é mais ou menos o que está aí nessa transparência. Eu posso construir normalmente o que está em verde, eu compro do poder público metros quadrados através da CEPAC, e esse dinheiro, teoricamente, reverteria para a infraestrutura e a distribuição social da cidade. Ocorre que, no caso do Rio de Janeiro, do Porto Maravilha, a Caixa Econômica, há só um único leilão para essas CEPACs, a Caixa Econômica Federal compra todas essas CEPACs com recursos do Fundo de Garantia, no tempo de serviço, na ordem de mais de 3 bilhões de reais, e, com isso, existe, parte do princípio que teria que ter uma contrapartida em termos habitacionais, o que a gente vai ver não ocorre. Então, essa é a montagem, a modelagem financeira do projeto. Só 5 minutos. A gente tem, depois, uma montagem jurídico-institucional, com uma série de leis que dão uma série de benefícios, e o que é importante a gente dizer aí é que é formada uma companhia de desenvolvimento da região do Porto do Rio, que é uma empresa de economia mista que viabiliza, via de regra, implantações dessa magnitude, não só no caso do Rio, como no caso de outros projetos urbanos semelhantes no mundo. Aqui nós temos uma série de incentivos muito grandes que são feitos, esses incentivos, sim, bem generosos, para atrair o capital para essas áreas. Aí nós temos no mapa o potencial de adicional construtivo em cada área dessas, né? E mais alguns detalhes da questão do potencial construtivo, e aqui vocês têm nessas duas imagens as alturas que se pode ter. Em vermelho são 150 metros, para quem conhece o Rio, ali é Francisco Bicalho, perto da rodoviária Novo Rio, e, inclusive, foi uma área objeto de concursos de arquitetura promovidos pelo IAB, e é uma altura muito alta, que, obviamente, traz interferência na paisagem do Rio de Janeiro, que, como todos sabem, é de montanhas e circundando a paisagem toda. Por outro lado, o Porto abriu o mar para as pessoas, porque houve a derrubada da Avenida Perimetral. Tá? Bom, aqui é o sistema de transportes, com inserção de VLT, conexão com metrô, etc., que foi uma parte muito explorada e bem-sucedida do projeto. O projeto é proposto em 2 fases, basicamente uma fase de infraestrutura geral, né, que é a abertura do binário, a demolição da perimetral, e uma segunda fase, que seria propriamente da implantação dos empreendimentos. Aqui, esse desenho é bem interessante, de autoria do Henrique Barandier, que é um doutorando nosso, que, inclusive, teve o seu trabalho premiado, que ele faz uma comparação em mesma escala das áreas do Porto Madeiro, de uma implantação em Paris e do Rio de Janeiro,
para mostrar o exagero em termos de tamanho de metros construídos previstos, né? Então, no Porto Madeiro, que é a imagem da esquerda, a gente tem 2 milhões de metros quadrados, no Paris Rive Gauche, mais ou menos a mesma coisa, são também projetos complexos, e no Porto Madeiro a gente tem o dobro disso, né? É importante dizer que da área do Porto Madeiro, do Porto do Rio, 62% hoje pertence, são áreas públicas, né, do governo federal, como eu falei, e essas áreas foram vendidas para a prefeitura para viabilizar. Aqui vocês têm uma imagem de como era o porto antes, né, do Porto Maravilha, com a perimetral, ali a perimetral ainda no que hoje é a Orla Conde, aqui a Praça Mauá, isso é bem na ponta do centro do Rio de Janeiro, e aqui mais uma imagem disso, quando começa a se destruir a perimetral, né, e substituindo a perimetral tem um túnel, e se abre, então, um bulevar, onde era perimetral, a gente tem áreas aqui a implosão da perimetral, aqui uma imagem das obras durante alguns anos, entre 2010 e as vésperas das Olimpíadas, foram várias obras nessa área, aqui o binário, abertura de túneis, né? E, finalmente, o projeto pronto, sem a perimetral, com o projeto do Calatrava no Museu da Manhã, com a entrada de novos museus ali na Praça Mauá e com um uso interessante hoje de muito lazer e de muita atração de uso de espaço público nesta área. Aqui é antes e depois. Aqui são as obras do Porto, aqui é na Cidade Olímpica, né, onde houve uma grande afluência de pessoas nesta área. O uso do espaço público, já estou correndo aqui, ó, só para vocês terem uma noção do... Aqui o Museu Mar, que é também uma obra, é um arquiteto local, que é uma obra muito interessante, ou seja, o uso da arquitetura como valorizando os espaços, e o uso dos espaços para eventos culturais, né, de diferentes naturezas. Essa implantação não foi sem conflito, como eu falei, porque não houve nenhuma política de habitação. Aqui é interessante, mas vou passar também correndo, depois, se alguém tiver interesse, o detalhe das implantações que foram feitas, né, de alto padrão, escritórios, dentro do esquema das CEPACs. Vocês podem ver o tipo de arquitetura. E essa foi a única implantação que dizia respeito à habitação. Seria a Vila dos Árbitros das Olimpíadas, que foi abandonada e foi para a área da Barra da Tijuca, e acabou que não tem nenhum projeto habitacional. Como eu falei, aqui os galpões da Gamboa sendo estruturados, essa área, ao fazer as obras, foi encontrado aqui outras estruturas de lazer que completam aquilo que eu falei, que tem um acesso do público bem democrático nesse sentido, né? Tem o aquário, tem a roda gigante, tem uma série de elementos. Mas, durante as escavações, se encontrou registros do Valongo, que era onde chegavam os escravos, e isso fez que houvesse um movimento, né, dos grupos de herança africana, e a gente, então, além de todo o resto, se implantou a questão cultural do patrimônio, e esse lugar foi tombado pela Unesco, o IFAM participou. Estou correndo aqui a Pedra do Sal, e aqui, finalmente, no Morro da Providência, embora esteja curto tempo, acho importante mencionar, naquele meio do porto, a gente tem os morros, onde temos aqui a primeira favela do Rio, e outros morros de valor histórico, e se fez, então, uma proposta para o Morro da Providência de um programa próprio do Rio de Janeiro, Morar Carioca, se fez um teleférico, algumas implantações
mas todas elas não substanciais em relação ao que se fez do ponto de vista de produzir um espaço para a especulação imobiliária, que hoje tem algumas questões sendo revistas em função da não aderência, né, dos investidores na área por uma série de questões de crise externa e interna. E aqui, então, para finalizar, uma paisagem do Rio de Janeiro e esse tipo de projeto bem complexo, que em 15 minutos fica bem complicado de explicar. Eu espero que vocês tenham minimamente entendido que cidade a gente quer e como fazer com que a gente possa atuar na cidade positivamente para um número maior de interesses possível. Obrigada. Obrigada, Denise. Então, agora eu passo a palavra para o Eduardo Nobre. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre a questão do projeto Nova Luz, né? Falar um pouco dos impactos e dos conflitos dos grandes projetos urbanos. Se ele puder colocar, eu agradeceria. Deixa eu soltar aqui soltar agora, tá? Bom, eu vou falando enquanto ele vai colocando. Bom, a ideia, na verdade, é o seguinte. Primeiro, acho que tem uma pequena... Pode passar já para o terceiro slide. Eu posso passar aqui, é verdade. Bom, vamos lá. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que se perguntar, quer dizer, o que é um grande projeto urbano, né? Existe, de fato, um grande projeto urbano? A gente fala muito dessa questão, mas eu acho que é importante a gente entender um pouco o contexto do que a gente está falando, né? Afinal de contas, grandes intervenções urbanas sempre existiram, né? A gente tem aí os exemplos mais conhecidos na nossa área, o Haussmann, em Paris, o Robert Moses, em Nova York, mas a gente está querendo definir aqui o grande projeto urbano como uma forma de intervenção urbana característica do capitalismo contemporâneo, né? Então, o que vai distinguir, então, os grandes projetos urbanos das intervenções dos períodos anteriores, né? Então, eu acho que tem questões específicas, né, do capitalismo contemporâneo que, de certa forma, o grande projeto urbano vem responder, né? Então, isso foi principalmente através das transformações que a política urbana sofreram, principalmente no final do século XX, né? Então, aí tem toda a contextualização da crise de acumulação do capitalismo pós-esgotamento do crescimento do pós-guerra, né? A transição do estado do bem-estar social para o estado neoliberal, diminuição de políticas sociais, as isenções fiscais para os mais ricos e para as grandes empresas, a desregulação do mercado de trabalho e de capitais, que isso principalmente vai ter um impacto muito grande nas cidades do primeiro mundo, porque esse mercado de capitais que vai se tornar fluido, vai se tornar desregulado, vai poder ser investido, né, na produção imobiliária das chamadas cidades globais, né? Então, um aumento do peso da produção imobiliária aí, na acumulação do sistema capitalista. E isso vai levar, então, ao abandono do planejamento urbano racionalista e à adoção do planejamento urbano estratégico, né? Bom, os governos municipais vão atuar de várias maneiras, mas principalmente se associando aos grupos empresariais para atrair o capital imobiliário, né? Uma mudança no enfoque do controle e desenvolvimento urbano para um enfoque mercadológico e de estímulo ao desenvolvimento imobiliário, a mudança de uma visão global e integrada da cidade, principalmente na figura do plano diretor, para uma visão focada e fragmentada na figura dos grandes projetos urbanos, e o financiamento público desses projetos através de diversas formas de parceria público-privadas, né? Agora foi bastante, mas tudo bem, deixa aí mesmo, eu já estou falando. Bom, e aí tem então um grande projeto urbano, que seria então essa forma, esse instrumento de intervenção urbana característica do período neoliberal, né? Então, Porto de Baltimore, as Docas Londrinas, o Porto Maravilha, Casa Estelita, Porto Madeiro, Nova Luz, né? Eu cito o professor Carlos Weiner, da UFRJ, que fala que o grande projeto urbano está para o planejamento estratégico, assim como o plano diretor estava para o planejamento racionalista, né? E aí a gente tem justamente a figura de Potsdamer Platz. Tem uma série de impactos que a gente vai ver, então a questão da submissão do poder local aos interesses, principalmente do capital internacional, principalmente nas cidades que atraem realmente investimentos internacionais na produção imobiliária, transformações significativas no uso e no valor do solo dessas áreas e do entorno, né? Valorização imobiliária, gentrificação e expulsão aí das populações de mais baixa renda. Bom, e aí a gente já vai falar
da Nova Luz, que é o que interessa a gente. Bom, então a Luz é um distrito, fica no Distrito da República, é a antiga região de moradia da elite paulistana, que ficava no entorno da Estação da Luz, e que a partir de determinada época, principalmente a partir dos anos 50, a elite se muda, né? Ela vai se mudando aos poucos, vai para a Avenida Paulista, depois para a região dos Jardins, e ela começa a ser abandonada, entre aspas, né? Quer dizer, essa população de alta renda começa a sair dessa região e é caracterizada por algumas questões, né? A presença de grandes equipamentos culturais e de importância histórica, grande concentração da população pobre excluída, principalmente em cortiços e ocupações de prédios vazios. É uma área de grande importância comercial, porque nessa região fica a Rua Santa Efigênia, que é um dos principais centros de venda de eletroeletrônicos no Brasil, né? E também tem a presença do tráfico e consumo de crack, né? Bom, aí é uma imagem dessa região no final da década de 20, então, como eu falei, era uma área de elite, aí a gente até pode ver equipamentos como um colégio, Nossa Senhora do Jesus, e a própria Estação da Luz, né, que a elite cafeeira chegava para São Paulo. A Estação da Luz está lá ao fundo, vamos ver se eu consigo, não consigo, não, acho que é melhor não mexer aqui, mas está lá a torrezinha dela, né? E como essa área se configura hoje, logicamente já teve um processo de verticalização aí no entorno, mas dá para perceber que ainda permanecem vários imóveis aí de baixo gabarito, né? Aí a gente tem a própria Estação da Luz, né? E vários equipamentos públicos que foram, ao longo dos últimos 30 anos, 20 anos, foram frutos de vários investimentos, principalmente do governo do Estado, né? E aí, no caso, a Estação da Luz foi restaurada com dinheiro da Rede Globo, da Fundação Roberto Marinho, na verdade, e feito o projeto Museu da Língua Portuguesa. Aí são outros dois equipamentos, que também eram estações de trem, uma é a Sala São Paulo, que é da Secretaria de Estado, de Cultura do Estado, e a Estação Pinacoteca, que também era outra estação de trem, que também tem um uso cultural. Então, a gente percebe que, ao longo do tempo, o governo do Estado foi fazendo investimentos nesses equipamentos culturais, mas a característica básica é de ser realmente um centro comercial muito forte, né, com uma presença muito grande aí do ramo de eletroeletrônicos. Logicamente, como eu falei, é uma região que tem esse problema da população mais excluída, que não teve nunca uma política de habitação de interesse social e que acaba invadindo, ocupando, na verdade, os prédios que estão abandonados nessa região central, mas isso não sem uma reação sempre truculenta por parte do Estado. E a gente vê o batalhão da PM, que vai tirar aí a população que está ocupando um dos prédios, e, logicamente, sempre com a reação da própria população, né? Bom, ao longo do tempo, a gente teve vários projetos para essa região, né? E aí o discurso do poder público para a realização de um projeto nessa região sempre é baseado na subutilização da área, né? E aí eu até peguei essa ideia do rent gap do Neil Smith, quer dizer, é uma área que, na verdade, ela tinha um valor muito grande, em função dessa desocupação e abandono pela elite, ela perdeu um valor em relação às outras áreas da cidade, e agora a tentativa de uma revalorização, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista imobiliário, aí acoplado a esses projetos urbanos. Então, desde os anos 70, tem vários projetos, né? 77, um do escritório Rino Levi, que é um arquiteto italiano que tinha escritório em São Paulo. Em 85, Luz Cultural, que foi do governo do Estado de São Paulo. Em 2003, foi alvo de um projeto federal, que é o BID Monumenta, né? O BID Monumenta à Luz, a região da Luz, na área de São Paulo, foi que recebeu esse projeto. E, em 2005, finalmente, então, o projeto Nova Luz, que a gente vai estar falando um pouco dele, né? Esse projeto, eu vou já colocar tudo para não ter problema depois para passar. Esse projeto ele nasce na gestão do José Serra, ele fica um ano só na prefeitura e se lança ao governo do Estado, ele é eleito governador e é continuado pelo seu vice, que é o Gilberto Kassab. É importante falar isso pelo seguinte, porque, na verdade, nesse momento em que o Serra assume a prefeitura, existe uma consonância de dois políticos do PSDB governando a cidade e o governo do Estado, né? Então, eles vão concentrar tanto a prefeitura como o governo do Estado, concentrando esforços e ações nessa região da Luz, né? Então, ele propõe um projeto de renovação aí de 45 quadras nesse distrito, né, 50 hectares aproximadamente,
e maximizar os investimentos que já vinham sendo feitos, como eu falei, pelo governo do Estado e a Fundação aí Roberto Marinho. Então, os principais investimentos em equipamentos culturais são esses daí, né? O Museu da Língua Portuguesa, a Sala São Paulo e a Estação Pinacoteca, que a gente já mostrou, né? Bom, aí é todo o marco legal, né, do projeto. Então, tem o decreto de utilidade pública, desapropriando 89 imóveis. No início, é pensado em criar uma lei de incentivos seletivos para atrair empresas de informática, software, call center, hotéis, né? Mas, já na gestão Kassab, é proposto um instrumento chamado concessão urbanística, cuja ideia é conceder os imóveis desapropriados a particulares que vão pagar pela desapropriação com o uso econômico que eles vão dar desses imóveis, né? Então, a partir de um projeto de renovação urbana, então você concede ao privado o uso de um imóvel que foi desapropriado, né? E ele vai se ressarcir dos custos que ele teve para pagar a desapropriação através da utilização, da exploração comercial desses imóveis, né? E aí é feita uma licitação, um projeto urbano que é contratado, e quem vence essa licitação é um consórcio formado pela AECOM, que é a empresa que fez o projeto dos Jogos Olímpicos de Londres, a Getúlio Vargas, mas aí é a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, com Cremate, que é uma empresa da construção civil, e a CIT, que é uma companhia do ramo imobiliário, uma imobiliária. Bom, e aí tem algumas imagens do projeto, né? Aí, na verdade, é só um plano ilustrativo do que estavam se pensando para a área. Aí já sim mostra em laranja os imóveis que vão ser renovados, quer dizer, então a quantidade de demolições que estava prevista para a área era muito grande, você pode perceber aí que em laranja é a maior parte da região. Tem aí uma espécie de plano conceitual, baseado aí no corredor comercial da Santa Efigênia, na área de cultura e entretenimento, que são aqueles equipamentos do governo do Estado e da Fundação Roberto Marinho de Cultura, áreas residenciais e uma área de tecnologia que tentando ainda atrair as empresas do setor de tecnologia das informações. E aí são algumas imagens do projeto. Essa aí é a Avenida Rio Branco, aí a Praça Nébias, ela é toda inspirada em projetos internacionais, então aí é o Parque Bryant, de Nova York. O seguinte, a Rua Santa Efigênia viraria um grande calçadão, né, inspirada aí nas Ramblas de Barcelona. E aí, já indo mais para a finalização, né, bom, teve uma reação muito forte de setores da sociedade civil, porque ele era um projeto tábula rasa, né, vocês viram que pouca coisa ia remanescer, e aí teve uma associação inesperada e até insólita entre grupos sociais muito distintos, né, os comerciantes da Rua Santa Efigênia, os moradores de classe média da região, movimentos de preservação do patrimônio histórico, movimentos de moradia organizados, né. Eles formaram aí a Associação de Moradores e Amigos da Santa Efigênia a Amo a Luz, e iniciaram aí um processo de resistência, né. E, na verdade, o que viabilizou essa resistência foi a existência de uma zona especial de interesse social na região. Essa zona, a ZEIS, é uma zona que prevê uma produção, uma quantidade de novos empreendimentos em habitação de interesse social, então o empreendedor é obrigado a fazer isso, e para que ele faça isso, antes, essa área tem que aprovar um plano urbanístico, né? E esse plano urbanístico é elaborado e aprovado num conselho gestor paritário, metade sociedade civil, metade poder público, né? E como essa ZEI estava dentro da área do Nova Luz, o que aconteceu? Teve um embate muito grande entre os representantes da sociedade civil e os representantes do poder público, né? Eles não levaram em conta as demandas da sociedade civil na elaboração do plano das ZEIs, e aí a justificativa da prefeitura é que essas demandas da sociedade, da população local, eram empecilhos nos interesses do mercado imobiliário e, portanto, não viabilizariam o projeto da maneira que ele vinha sendo pensado, né? A questão cultural e social era vista apenas como complementar ao projeto. Isso a gente tem no trabalho de uma ex-orientanda minha, Simone Gatti, ela mostra justamente como que isso aconteceu. As palavras, né, ela gravou, ela fazia parte do comitê gestor, ela gravou, então, como as palavras dos representantes do poder público, falando justamente, não, isso é complementar ao projeto, né?
Tiveram audiências públicas e os gestores da prefeitura continuaram ignorando as manifestações da sociedade civil. Foi uma manifestação muito bem organizada, as pessoas fizeram tanto barulho que o secretário, que foi lá pessoalmente apresentar o projeto, não conseguiu falar nada, ficou irritado e foi embora. E aí era o mote justamente para entrar com a ação civil pública, quer dizer, como é que nós vamos aprovar esse projeto se não teve participação popular e se as demandas da sociedade civil, principalmente do conselho gestor das leis, não foram ouvidas, né? O Tribunal de Justiça acabou entendendo que não tinha havido mesmo essa participação popular, né, essa consulta popular, e embargou, então, o projeto Nova Luz em 2012. E aí, logicamente, mudando a administração seguinte, do Fernando Haddad, que era de oposição à gestão anterior, né, do PT, de 2013 e 2016, ele abandonou de vez o projeto, né. Bom, e aí acho que tem só umas questões já chegando às considerações finais. Primeiro, né, então, como a gente já falou, os grandes projetos urbanos eles configuram-se aí como uma forma de intervenção urbana do período neoliberal, né, que ocasiona a sujeição de interesses locais a interesses articulados, principalmente interesses imobiliários do grande capital, né, e que são transescalares. Tem impactos muito sérios sobre os negócios locais e as populações mais vulneráveis. No caso da Nova Luz, a sociedade civil organizada conseguiu evitar a implementação desse projeto, mas a pergunta que a gente faz é por quanto tempo, né? E aí acho que tem algumas questões que são muito específicas da nossa realidade, que é justamente, bom, primeiro, existe em São Paulo, assim como no Rio, a área da Barra da Tijuca é a área de interesse do mercado imobiliário, não sei que área seria aqui no Rio Grande, em Porto Alegre, já estou acabando. Em São Paulo, essa região é chamada de quadrante sudoeste, né, zona sudoeste, então é a região da marginal do Rio Pinheiros. Só que de uns anos para cá tem tido um retorno dos grandes investimentos imobiliários no centro. Então, essa questão, até quando a gente consegue manter a região da Luz, que tem todo esse patrimônio cultural e social, ela é muito importante mesmo. Recentemente, os movimentos de moradia têm sofrido uma criminalização muito forte, várias lideranças dos movimentos de ocupação foram presas por conta daquele incêndio que teve Wilson Paes de Almeida. A Justiça usou isso como um pretexto para prender lideranças de movimentos legítimos, né, porque aquele do Wilson Paes de Almeida tinha complicações mesmo, mas existem movimentos legítimos, né? E aí a necessidade de articulação contínua e permanente entre esses diversos atores sociais, né? Então, muitas pessoas falam que hoje o centro de São Paulo é a última fronteira dessas áreas que têm interesse, logicamente, do mercado, né? É a última fronteira de resistência aos grandes projetos urbanos da cidade de São Paulo, e é muito necessária, então, essa articulação entre os movimentos de mais diversos grupos sociais para a gente continuar mantendo a região e evitando a expulsão da população e dos usos culturais. Era isso. Obrigado. Obrigada, Edu. Então, agora vamos passar a palavra para a Simone e também... Não, o de slides, por favor. Simone tem que apertar bem forte. Aí funciona. Obrigada. Bom, eu quero começar agradecendo o convite, a oportunidade desse diálogo com os arquitetos. Me sinto bastante lisonjeada, sendo geógrafa, sendo convidada para uma mesa de um evento de arquitetos, né? Principalmente em função do evento ser em homenagem à Briane. A reflexão que eu trago aqui é sobre o Minhocão, em São Paulo, é a mesma região central, da qual o Eduardo falou na apresentação sobre o Nova Luz, né? E eu trouxe uma reflexão que tenta pensar um pouquinho os conflitos, as disputas e as contradições que estão em torno desse território, dessa área central da cidade de São Paulo. Esse trabalho, essa reflexão que eu vou apresentar, faz parte de um trabalho maior, e foi um inventário de referências culturais do qual eu fiz parte, junto com um grupo grande, que participaram arquitetos e outros profissionais, jornalistas, né? E do qual vou falar um pouquinho mais para frente, bem brevemente. Então, Minhocão, o que ele é? Ele é uma via elevada
que tem esse nome popular, que pegou, mas ele se chama Via Elevada Presidente João Goulart, e que envolve, de uns tempos para cá, mais recentemente, um conflito grande em relação ao futuro do seu uso, né? Já está decidido que a Via Elevada vai ser fechada para o trânsito de automóveis, e aí o destino, se vai ser desmontado ou se vai se transformar em parque, é a grande questão que está no centro dos debates em São Paulo há alguns anos. Bom, essa é uma foto aérea que mostra um pouco essa via, né, que ela tem que ser entendida para entender os conflitos e as disputas em torno desse território. É preciso situar essa via, ela é um limite, quase um limite físico entre bairros com diferentes perfis socioeconômicos. Então, mais para leste, a gente tem bairros do centro, propriamente dito, que tem um perfil mais popular, que é o caso da República, também do Largo do Arouche. E mais a oeste, a gente tem os bairros considerados mais elitizados da cidade, é o caso de Higienópolis, Pacaembu, Consolação. Bom, pode deixar. Bom, já passou. Deixa aí, pode deixar. E aí, próxima. E aí, essa primeira imagem que vocês veem aí é a imagem da inauguração do Minhocão em 71. Ele foi uma obra construída muito rapidamente, envolveu pouquíssima desapropriação, porque praticamente ele segue 2 vias já existentes. Foi praticamente 1 ano de obra, inaugurado em 71, janeiro de 71. E a gente tem que entender o Minhocão nesse momento que o Eduardo falou, de mudança da centralidade da metrópole paulista, em que, nos anos 70, a Avenida Paulista já aparecia como uma nova centralidade, né, atraindo os setores econômicos de ponta, o terciário de ponta, então, a rede hoteleira, prédios de escritório, mesmo o setor administrativo, estavam absorvendo essas atividades e esse centro ele estava perdendo essa função. Então, o que é um Minhocão? O Minhocão é um momento crucial em que o centro se torna um lugar de passagem entre a região leste e oeste da cidade. Ele é aberto com essa finalidade de ligar a região leste e oeste da cidade, mas ele é parte de um sistema maior, porque, nos anos que se seguiram, esse sistema deu continuidade para ligar a Zona Leste. E, em 77, ele tem a primeira iniciativa de fechamento à noite, por conta do barulho, do fator de incomodidade, né? Então, ele é fechado em 77 à noite, em 89 ele é fechado aos domingos. E, a partir daí, ele começa a gente começa a ver a consolidação de um uso espontâneo ligado aos esportes, as pessoas passeando, andando de bicicleta, passeando com um cachorro, correndo. E esse uso começa a se consolidar até o ponto que, em 2001, a Prefeitura de São Paulo ela cria o programa Domingo no Minhocão, trazendo atividades, barracas de alimentação, para incentivar esse uso que já estava acontecendo de maneira totalmente espontânea. E aí, opa, passou demais. Falar um pouco dos marcos, não. Isso, um pouco dos marcos legais, né? Em 2014, a gente tem 2 fatos importantes. O primeiro deles é um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal por 2 vereadores, é o projeto que cria o Parque Minhocão, e é um projeto bastante inusitado, porque ele foi assinado por todos os vereadores de todos os partidos da Casa. Então, forma-se um grande consenso que vai do PT, PSOL, até o PMDB e o PSDB, em torno dessa ideia de um parque. Afinal, quem ia ser contra um parque, né? E um projeto de lei que é capitaneado por um lobby tremendo e violento de uma associação, a Associação Parque Minhocão. Nesse mesmo contexto desse lobby da associação, em 2014, a gente tem o plano diretor de São Paulo, e a questão do Minhocão vai aparecer de maneira meia enviesada nesse plano diretor. Vai aparecer nas disposições transitórias finais, né, um artigo que trata de parques,
que atribui áreas como áreas de parque, e um parágrafo único que diz que o minhocão vai ser desativado, o trânsito vai ser desativado, e uma lei específica vai determinar se vai virar parque ou se vai ser desmontado. Quer dizer, dentro de um artigo sobre parque, se coloca duas possibilidades de se transformar em parque ou de ser desmontado. Em 2018, a gente tem uma grande surpresa, que é a lei que cria o Parque Minhocão, e aí já colocando a opção do desmonte de lado, né, já optando claramente por transformação em parque. E aí a gente pode se perguntar, bom, mas como que a gente explicaria essa contradição, né? Eram duas opções e depois se transforma numa só. A minha leitura é de que, desde o início, havia opção pelo parque. O lobby que a Associação Parque Minhocão vai fazer na prefeitura, ela tem uma ligação muito próxima com alguns vereadores da cidade, mesmo uma entrada muito grande em algumas secretarias. Então, acho que, desde o início, estava configurado que a ideia era transformar em parque, e a ideia do desmonte era só enfim, uma simulação de que haveria algum processo participativo, de que haveria uma possibilidade de se pensar em outras opções, né? Esse processo participativo ele nunca ocorreu de fato. E a gente, quando vê uma imagem como essa, né, a ideia de que o mercado imobiliário, há muitos anos atrás, já está vendendo o parque como seu vizinho. Esse é um apartamento particular, o cara está vendendo ali o imóvel dele, mas os últimos lançamentos já traziam essa ideia de venha morar do lado do parque. Então, na minha leitura, a opção pelo parque é a opção do mercado imobiliário, e, por isso, o Executivo e também o Legislativo acataram, né, aceitaram. E aí falar um pouquinho dessa associação Parque Minhocão, que me parece que ela é central quando a gente pensa nessa opção já decidida desde lá atrás, né? Quem fundou a Associação Parque Minhocão foi fundada no final de 2013 por um engenheiro, um empresário, né? E ele não é morador do território do Minhocão, porém ele comprou esse apartamentinho charmoso do lado do Minhocão para servir de sede da associação que ele montou. E aí ele organiza um lobby violento na Câmara, na Prefeitura, chama todos os vereadores num apartamento para tirar foto com esse banner do Parque Minhocão, promove eventos, ele organiza reuniões em que se distribui, em que as pessoas estão lá tomando champanhe e festejando um parque que ainda não existia na época. E aí eu me pergunto o que está por trás de um engenheiro empresário, como ele se diz, né, que não é morador do território, é morador de um bairro fino de São Paulo, o bairro dos Jardins. Ele anda de carro blindado, né? Segundo o Diário do Centro do Mundo, ele tem milhões em imóveis, ele é um grande investidor. E o que o faz esse empresário ser um ativista urbano, né? Que preocupação ele está tendo realmente com o lazer dos paulistanos? Essa é a questão um pouco de fundo da história. E aí, falar um pouco da problemática social que envolve esse território que a gente estudou. Depois da abertura do Minhocão, na década de 80 e 90, essa região central da cidade ela vai sofrer um processo duplo. De um lado, ela perde população em números brutos, absolutos, né? Isso vai ser lido como um esvaziamento de população. Mas, por outro lado, há também, conjuntamente, uma reocupação desse território por população mais pobre e trabalhadora do centro. E não só moradores, a gente tem uma expansão do que a gente chamaria de um terciário mais popular nessa região central. Então, são oficinas, borracharias, brechós, lojinha que vende eletrodoméstico usado, salão de cabeleireira. Então, todo esse comércio vai tomando conta por conta desse aluguel barato ao longo desses anos. E pode anterior. Vai. Aí, um pouco das tabelas, só para mostrar isso que eu falei. Então, em 80, 90, a gente tem uma diminuição absoluta de população, mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser lido só como saída, porque a gente tem uma reocupação. E, no quadro embaixo, na tabela embaixo, são os dados da República, a gente vê que esse perfil popular ele é predominante hoje, né? Então, os dados, por exemplo, de 2000 a 2010...
Em 2000, a população de 0 a 3 salários mínimos, ela representava 16% dos responsáveis por residência no Distrito da República. E, em 2010, isso pula para 45%. Então, a gente vê que, claramente, essa região se tornou predominantemente um perfil mais popular. Esses mapas também eles mostram isso, né? Apesar de serem mapas que abordam a média do rendimento, a gente tem essa mesma mudança sendo comprovada. E aí, qual é o risco desse processo que a gente está testemunhando hoje, dessa revalorização imobiliária? O risco recai sobre aquilo que, nesses quase 50 anos, tem acontecido, que é a existência de práticas culturais que estão enraizadas no território e estão enraizadas em grupos sociais populares que estão presentes. Então, eu vou falar bem rapidamente. A gente tem a roda de samba, que acontece toda sexta-feira, depois da missa, atrás da igreja, né? E que tem esse perfil bem popular. O teatro de janela, que é uma expressão teatral única e que foi criada a partir do Minhocão, teatro político-social. A gente tem, no Largo do Aroucho, um lugar de centralidade dos grupos LGBT+, muito marcante, com práticas culturais presentes e enraizadas nesse grupo social, arte urbana, enfim, ativismo feminista negro, práticas culturais importantíssimas. Pode passar? Esse é um mapa das referências culturais que a gente fez no inventário, 44 referências identificadas e categorizadas, com a metodologia do IFAM. Pode passar o próximo. E a coisa começa a se transformar, apesar dos marcos legais serem de 2014, o território começa a se transformar a partir de 2006, quando a prefeitura lança um concurso de ideias chamado Prêmio Prestes Maia. Então, esse prêmio ele é duas coisas, porque ele sinaliza, a prefeitura está sinalizando que ela tem o interesse de intervir nesse território e, ao mesmo tempo, nesse momento, se consolida uma ideia que há muitos anos vinha sendo discutida entre os urbanistas, que é a ideia do Minhocão como um fracasso urbanístico, como uma zona de sombras. Então, quando a prefeitura lança esse concurso com esse mote de que o Minhocão é uma zona de sombras, é um fracasso do ponto de vista urbanístico, essa representação negativa do território ela vai ser muito álibi para intervir nessa região. E eu trouxe essa imagem um pouco para trazer esse contraste entre um discurso urbanístico que representa negativamente esse lugar, né? Então, a tal zona de sombras, e o que a gente vê quando a gente anda ali, a vida cotidiana mais banal, né? Um lugar que as pessoas estão ali, elas estão trabalhando, elas estão convivendo. Quer dizer, esse discurso da zona de sombras é um discurso que tem o intuito de reforçar a ideia de temos que intervir, né? E, então, um pouco o que vai acontecer a partir de 2006, que é o mercado imobiliário já demonstra um interesse em lançamentos imobiliários nessa região. Os triângulos são os lançamentos imobiliários que a gente vem mapeando, as bolinhas são as referências culturais. Você passa o outro para mim? E aí, para mostrar um pouco desse perfil do mercado imobiliário que vai se concretizando nessa última década, de 2007 a 2017, aquilo que o Eduardo falou, quer dizer, o mercado imobiliário ele volta a investir no centro, e os distritos nos quais a gente vê maior lançamento imobiliário, justamente os distritos que estão nesse território do Minhocão, que é a República e Santa Cecília. Isso é um pouco o projeto atual que a prefeitura lançou nesse ano, né, projeto do arquiteto Jaime Lerner. Quer dizer, ela patrocina em 2006 um concurso de ideias, deixa na gaveta o concurso de ideias, sinaliza para o mercado imobiliário que, sim, nós temos interesse em intervir, e, em 2019, abandona esses projetos e a gente saca do bolso um novo projeto com uma nova intenção de fortalecer a ideia do Parque Minhocão. E só o último slide, que é um pouco tentar sintetizar. Quando a gente discute gentrificação,
logo de cara, a gente pensa que ela pode ser comprovada através dos dados que mostram substituição da população. Então, saem os pobres, entram as classes mais abastadas. Mas o próprio Neil Smith, ele diz que a gente tem que analisar também o impulso do processo. Então, eu trouxe aqui 3 elementos que eu acho que mostram esse impulso do processo e mostram como a gente pode, sim, pensar em gentrificação, apesar de não existirem esses dados hoje, né? Então, primeiro, pensar que a gentrificação ela é parte de um processo maior chamado reestruturação urbana, e essa reestruturação urbana ela vai acontecer a partir do momento em que, em primeiro lugar, lá atrás, a centralidade está migrando para um outro lugar da metrópole, e esse processo vai gerar uma desvalorização do ambiente construtivo, que vai ser o start para o processo de reinvestimento imobiliário no local, que é isso que a gente está vendo hoje. Segundo elemento da gentrificação, ela é que é claramente um processo de renovação residencial. O que a gente vê ali tanto é, em menos quantidade, reabilitação de edifícios antigos, em mais quantidade, edifícios novos, que sinalizam para o novo morador. Está claro que não é um morador que está lá hoje, o trabalhador pobre, o ambulante. E, em terceiro lugar, pensar que o que significa a alavanca desse processo é o Estado. Então, sem o Estado, a gente não tem essa transformação urbana e, portanto, projetos, prêmios e leis fazem parte desse papel do Estado de ser alavanca do processo de gentrificação. Obrigada. Obrigada, Simone. Passo a palavra, então, para a Lúcia. Ok. O último não precisa mais agradecer, falar de conceitos, tudo já está bem posto. E aí eu vou entrar direto no meu objeto. Por favor. Eu vou falar do... Está anunciado no Congresso que eu vim falar dos conflitos do Estelita. Na verdade, os conflitos não são do Estelita, são do Projeto Novo Recife, no Cais José Estelita. Então, é a primeira. Então, a partir daí, quando a gente fala de Estelita, a primeira imagem que se tem, né, se você coloca no Google, a cidade é nossa, Ocúpia. Então, foi um movimento que começou em 2012, promovido pelo Grupo Direitos Urbanos e pelo movimento Ocupa Estelita, contra o Projeto Novo Recife. Mas o que é o Estelita, afinal, né? O Estelita é uma área de cais, ali o Cais José Estelita, que fica no centro da cidade do Recife, que é uma ilha urbana, na ilha de Antônio Vaz, que é caracterizada por ser uma área de estuário, com muitas frentes d'água e muitos cais, e, por isso, é uma área de grande interesse imobiliário. Então, o Cais José Estelita está ali na ilha de Antônio Vaz, que tem essa configuração aproximada. Aí está o estuário do Recife, convergem os 3 grandes bacias, Capibaribe, Beberibe e Itagipió, e dizem que as 3 rios se juntam para formar o mar, diz o pernambucano. E aí a ilha de Antônio Vaz a imagem está cortando, mas o Projeto Novo Recife ele se localiza nessa fronteira da ilha de Antônio Vaz. Na verdade, para falar do Novo Recife, a gente teria que fazer um pouco de um retrospecto para entender que o Novo Recife faz parte de uma ideia muito mais ampla, que começou em 90, ali está cortando, mas o slide está configurado para um tamanho maior, mas ele se inicia na década de 90, depois de 98, 2003 e 2008. Não o Novo Recife, mas vários projetos do governo para modificação das frentes d'água. O primeiro dos anos 90 é a desativação dessa grande ilha, chamada o Manguezal do Pina. Quando foi desativado a Rádio Pina, que era ligada à Segunda Guerra Mundial, e aí, com a desativação dessa Rádio Pina, a área começou a ter uma grande pressão imobiliária e o próprio Ministério da Marinha ele decidiu vender para a empresa imobiliária. E aí a Prefeitura do Recife conseguiu parar com o processo,
transformando essa área num parque natural municipal. O segundo momento, 98, é o Projeto Capital. Ele inicia com a proposta, inclusive, com políticas públicas, incluindo os preseis, mas logo ele toma como impulso, né, a necessidade de identificar grandes áreas centrais como lugares para centralidade, desde que dotadas de grandes equipamentos, como a Bacia do Pina. Então, esse projeto Capital ele tinha como proposta remover assentamentos irregulares, dotar a área de tratamento paisagístico e embelezamento, qualificar espaços para competitividade econômica e turística do setor privado e estabelecer parcerias entre setor público e privado. Como, por exemplo, a Bacia do Pina, ali, esse cais é exatamente o cais da Estelita, estava previsto aí uma grande marina internacional para grandes negócios turísticos. Em 2003, um outro projeto é substituído, né, o de 98 para esse, que é o projeto Recife Olinda, que foi chamado também Plano do Complexo Turístico Cultural Recife Olinda, que era um modelo de desenvolvimento transversal e democrático, com renovação urbana e requalificação dos seus espaços públicos, com incremento do turismo cultural sustentável. Mas esse projeto também era um projeto voltado para a cidade como negócios. Aí é o cais da Estelita, e, no fundo, esse projeto Recife Olinda foi o grande inspirador do novo Recife. Em 2008, já não é um grande projeto que é viabilizado, mas são pequenas obras que são construídas e que vão, na verdade, montando esse quebra-cabeça dessas frentes d'água. Então, foi construída a Via Mangue, antes era uma linha verde, essa linha verde aí que ao longo desse manguezal, é uma via exclusiva para o transporte privado, o transporte público não passa por aí, e ela facilita o acesso ao Rio Mar, que é essa número 2, é um shopping que foi construído há pouco, também nesse período, a partir de 2008, e também viabiliza a conexão com o Porto Novo, o Novo Recife, que é aquilo em azul, aquela área em azul, e, por fim, a construção das Torres Gêmeas, que, quando a gente coloca Cais José Estelita na internet, a primeira coisa que aparece, além daquela imagem, são as Torres Gêmeas, né? As Torres Gêmeas também são alusivas a Sandy Júnior, também são conhecidas como as Torres Sandy e Júnior, sempre o par, né? A parelha. E, por fim, em 2012, o projeto Novo Recife é uma peça desse quebra-cabeça que envolve um projeto maior da cidade voltado às frentes d'água, com áreas potenciais ao desenvolvimento econômico, ao turismo e ao lazer, com vias expressas, torres, shoppings, centro de negócios, espaços públicos e moradia para camadas privilegiadas. Então, na verdade, o Novo Recife é essa peça que completa esse conjunto de ações e de gestos do governo. Então, o Novo Recife ele não é um projeto isolado e ele tem como princípio a qualificação das frentes d'água do Recife para uma camada privilegiada. Então, o que é realmente o Novo Recife, né? Aí está a ilha de Antônio Vaz, na ponta, em cima, você tem Santo Antônio, depois São José, no miolo, Joana Bezerra e Cabanga, só que em São José e Santo Antônio são os bairros históricos que concentram o maior número de acervos tombados do município. Aí está o perfil do cais da Estelita, a ilha de Antônio Vaz, que concentra 15 igrejas, 29 bens tombados, e é caracterizado por esse perfil de casarios do século XVIII, XIX, edificações portuárias e edifícios de baixo gabarito. E aí está o perfil. Essa é uma característica, é um dos mais característicos cartões postais do Recife, São José e Santo Antônio. Lá atrás está Boa Viagem. E aí, a partir de 2005, 2008, começam a ser construídas as duas Torres Gêmeas. Né? Só para mostrar o impacto aqui. São alguns textos que apontam como duas facas no coração da cidade. Né?
Então, as duas torres têm essa 135 quase metros de altura, 41 pavimentos, e são completamente estranhos a esse território. E aí, por conta das duas torres, começa um movimento muito forte na cidade, e alguns grupos começam a se organizar para combater esse tipo de iniciativa que vai se formando no cais. Aí está o perfil, por onde você vai e segue, você vê as duas torres. Alguns dizem que elas são vistas lá do outro lado, na África, dá para ver as torres gêmeas. Elas estão dentro, bordeando o sítio histórico. Ela tangencia um sítio histórico e que não foi levado em consideração pelo IPHAN. Quando o IPHAN faz essa delimitação, na época, não se tinha ideia de paisagem, né? E aí ele deixa de fora essa borda, porque a borda não tinha nenhum grande monumento, e a borda livre permitiu, pelo plano diretor, que se construísse com esse tipo de equipamento. Então, em 2008, se começa um outro problema depois das Torres Gêmeas. Em 2008, o governo do Estado, o federal, vende uma área pública da Refesa a um consórcio de 4 empresas, vendendo área pública para a construção de um projeto privado. Em 2012, esse projeto é aprovado pela Prefeitura do Recife. Em 2014, esse projeto não consegue sair do papel e os movimentos sociais, a partir de 2012, começam a intensificar a batalha para a modificação desse projeto. Em 2019, a tramitação continua nos órgãos públicos, mas ele já começa, até certo ponto, a ser iniciado. Então, ali as Torres Gêmeas e, continuando na borda do cais, o projeto Novo Recife. Lúcia, 5 minutos, por favor. Então, essa é a configuração. Tá. Movimento Ocupa Estelita, que ocuparam a área, reintegração de posse no dia do Jogo do Brasil, da Copa, para confundir. Então, o projeto aprovado em 2012, a pressão da sociedade, o projeto redefinido em 2014 pela sociedade. Então, esse grupo de direitos urbanos e o Ocupa Estelita, daí ele ser conhecido como o Estelita, ele reivindicava a ilegalidade de um processo de venda de um terreno público para o privado, a ausência de anuência da FIDEM, que é um órgão que regula o parcelamento do solo, a ausência de parecer da Fundarp e do IPHAN, a ausência de definição da mobilidade, a ausência de relatórios de impacto ambiental e de vizinhança e habitação social não tinha sido previsto. Então, esse é o projeto que foi apresentado e aprovado, com hotéis empresariais nas pontas e no miolo residenciais, com essa configuração, marinas privadas. E aí o que se reivindicava? Que a paisagem onde se insere a memória e lhe dão identidade não foi considerada nesse projeto. E aí está ali os 2 galpões que hoje, em 2019, foram destruídos, agora em março, esses 2 galpões da esquerda. A escala urbana e as relações com o sítio histórico não foi levada em consideração. Inclusive, no elemento no folder de divulgação do projeto, a gente vê na imagem de cima, que foi publicada no jornal, eles colocam uma linha de fundo de paisagem que não existe. A linha, na verdade, é em amarelo. Então, eles colocam a vermelha para confundir e diminuir a impressão, a sensação de altura. Como ele foi pensado, né, sempre preservando no miolo os edifícios residenciais, as conexões com a malha urbana elas são negadas, porque é uma ilha dentro da outra ilha, e essa relação do sítio histórico que se mantinha até o século XXI, a gente tem uma xilogravura do século XIX e faz a conexão com o século XXI, e a gente vê que essa paisagem, esse skyline, se mantinha. E aí, com a pressão dos movimentos sociais, esse movimento exigiu a execução de um plano específico para a ilha de Antônio Vaz. E aí a prefeitura começa a fazer a compreensão da ilha, faz um estudo da ilha, levantando quais são os equipamentos. Ali atrás, em amarelo, é uma zona de ZEIS, que foi mapeada. E aí tem esse grande projeto para a ilha, por força dos movimentos sociais, e define a área de consolidação, a área de transformação e a área de conservação. Em vermelho é o sistema viário que é modificado, o amarelo é a conservação.
Mas, no fundo, esse projeto para a ilha toda foi feito para atender os movimentos sociais, mas o interesse era realmente redefinir ou enquadrar o próprio projeto Novo Recife nos novos parâmetros, que é nessa área pontilhada em vermelho. Então, aí estão todos os parâmetros que a prefeitura define e que, no fundo, ela consolida o próprio projeto Novo Recife. Mas houve um avanço. Qual é o avanço? Vamos lá. Isso é o que reivindica os direitos urbanos. O próprio Direitos Urbanos propõe que toda a área seja transformada num parque. E o uso desses equipamentos, eu estou correndo 1 minuto. Aí, a malha era essa, a malha urbana, que se transforma nessa, que vai modificando. E aí, a conquista do movimento. Esse era como estava em 2012. Em amarelo é o que a conquista dos movimentos sociais conseguiu, é o que saiu. E hoje é o que está, o projeto Novo Recife se configura aí. Então, os edifícios mais baixos estão mais próximos do sítio histórico e os mais altos, mais distantes. O que está por trás? Esse é o Novo Recife, que não tem nada a ver com o Velho Recife, onde está o comércio popular, São José e Santo Antônio. O que está por trás desses equipamentos, os primeiros que estão sendo vendidos, é esse tipo de habitação lá onde está as ex da própria ilha de Antônio Vaz. Então, o direito à cidade é um direito... Ali em vermelho é David Haver, que teve em 2014 em Recife, e ele dizia, eu escrevo sobre o direito à cidade enquanto vocês praticam. Então, o direito à paisagem é um direito à cidade, o direito à cidade é um direito ao espaço público, o direito ao espaço público é um direito à paisagem. Lutar por esses direitos é o desafio do Estelita na implantação de realmente um novo Recife. E aí, eu pedi 5 minutos para passar um filme, que é esse Recife Cidade Roubada, que é uma produção dos cineastas pernambucanos. E aí, não sei se eu tenho 5 minutos, não? Bom, enquanto eles vão resolvendo ali, a gente vê se consegue passar o vídeo. Eu queria fazer um comentário de que, enfim, queria parabenizar a todos da mesa e falar que aqui também, em Porto Alegre, nós temos o caso do Cais Mauá. Vocês já devem ter ido à Praça da Alfândega. Da Praça da Alfândega é possível ver o pórtico do Cais Mauá, o Cais do Porto. E, para ali, a exemplo dos outros casos trazidos aqui, foi pensado num grande projeto urbano. Também tem uma herança desde a década de 90, com diversas tentativas, que foi muito impulsionado pela Copa, no qual se formou um consórcio internacional, do qual Jaime Lerner fez parte, etc., etc. Toda essa cartilha que foi apresentada aqui pelos colegas. E houve uma série de irregularidades, o IAB entrou com uma ação civil pública e escândalos de corrupção por fundos imobiliários, etc., etc. E o objetivo do projeto era transformar o Cais Mauá em shopping e torres comerciais e de escritórios. E, recentemente, ele nunca saiu do chão, nunca aconteceu nenhuma intervenção, só o patrimônio foi se degradando ao longo desses 10 anos, a população não teve mais acesso à área que foi concedida para a iniciativa privada, e, recentemente, o novo governador do Estado rompeu o contrato depois de séries de irregularidades constatadas. Então, a gente, com isso, acho que com o caso Estelita, e inclusive teve uma comunicação muito grande com o Ocupa Estelita, que teve o Ocupa Cais Mauá, toda, né, essa mesma história se repete, mas é interessante mostrar que isso acontece não só em cidades, esse ideário que se difundiu mundialmente como o sonho dourado das cidades, não acontece só em cidades como Rio e São Paulo, mas também cidades de um circuito periférico no Brasil, como Porto Alegre, Recife e outras cidades impulsionadas muito pelos mega-eventos. Alguém tem perguntas? Vamos abrir para 3 perguntas. Peço que sejam muito breves, tá, gente? 30 segundinhos, 1 minutinho nas perguntas. Boa tarde. Meu nome é Erickson, sou lá de Pernambuco. Inclusive, fico muito feliz de ver o Estelita sendo tratado aqui, né? E o Estelita ele é estudo do meu TCC.
E eu queria fazer duas perguntas, na verdade, mas que se interligam. A primeira é para a Lúcia e a segunda é para o resto da mesa, que eu queria saber como que a gente... Se tu ainda tem esperança de que esse projeto seja embargado. E a segunda pergunta é como a gente consegue acabar ou ter um outro método para globalizar as cidades, digamos assim, sem gerar uma gentrificação tão forte como a gerada nos processos atuais. A minha pergunta vai... Acho que eu notei um pouco que acho meio sintomático que os arquitetos da mesa, em geral, evitaram muito o uso da palavra gentrificação. Eu acho que só ouvi da professora de geografia. Então, eu queria saber por que vocês sentiram a necessidade de evitar tanto o uso dessa palavra. E, enfim, de que forma assim, um arquiteto pode agir para que, se não enfrentar mitigação, pelo menos mitigá-la. Assim. Eu acho que é uma pergunta bem complexa, mas vamos ver, que eu quero ver que vocês têm para responder. Obrigado. Primeiramente, desculpa, eu esqueci seu nome, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a sua apresentação. Você começou... Eduardo Nobre. Eduardo. Você começou a sua apresentação dando uma descrição sobre esse conceito que você apresentou de grandes projetos urbanos, mas eles pareceram impossíveis de serem bons nesse contexto social da cidade. Eu queria perguntar como é que é a sua visão para o futuro, se a partir de hoje todos os grandes projetos urbanos são fadados a serem gentrificadores e vão, com o tempo, matar a nossa cidade, ou se existe uma esperança no futuro para os projetos urbanos. É um pouco daquela coisa do waterfront, não é? Da ocupação de áreas de marinha, é o grande incentivo da iniciativa privada, é se apropriar disso. Nós estamos vivendo isso em Salvador, agora avançando sobre o centro histórico, nessa mesma tentativa dessa coisa toda, né? Esse processo se deu na Europa, ou se deu nos Estados Unidos, com a mudança dos grandes, de todo o sistema de armazéns que trabalhavam com sacarias para portos que foram criados fora da cidade e que utilizam os graneleiros ou os grandes contenedores, né, que trazem essa coisa. Aqui é uma coisa tal. Essa verticalização desse waterfront, ela cria, no fundo, uma série de ilhas de calor dentro do território, que é tremendo, porque essa brisa que vem do mar ela vai ser modificada. E a outra coisa é a seguinte, ela se apoia numa falácia que é o shopping center. Há reportagens já na América do Norte, até 2020, 25% dos shopping centers americanos vão ser abandonados. Até a década de 90 se construiu. A partir da década de 90 não se construiu mais shopping center, porque o e-commerce está acabando com o shopping center. Eles têm um custo de operação muito mais barato e as pessoas recebem em casa a mercadoria e não estão mais indo a isso. O shopping center no Brasil sobrevive um pouco pela insegurança das ruas, mas é muito diferente o shopping center brasileiro do mall americano, que, no fundo, é um mall muito mais aberto, fora do centro da cidade, na periferia, muito ligado ao sistema de autopistas, essa coisa toda. Nós reproduzimos o shopping canadense, que era um shopping enterrado, todo fechado, iluminado pelo céu, com consumo energético brutal, ar-condicionado, iluminação toda artificial, essa coisa toda. E já se nota mesmo na Bahia abandono de centros históricos, de shopping center, e mais do que isso, muitos deles tiveram que criar termoelétricas para poder se livrar do consumo de energético, e a sua transformação em áreas de serviço, porque realmente de venda já não tem muita coisa. Então, os serviços, que são muito pessoais, ainda se consegue sobreviver, mas não são capazes de ocupar todas essas imensas áreas. Então, esses shoppings em muito pouco tempo, vão ser substituídos por outros tipos de ocupação, porque eles têm grandes áreas de estacionamento e tudo mais. É um pouco isso que eu acho, a gente chega sempre um pouco atrasado
em todos esses processos que ocorreram no centro, no primeiro mundo, quando eles já estão sendo abandonados. 2008. Um terreno da União, no Cais José Estelita, localizado no centro do Recife, foi vendido para um grupo de construtoras no leilão questionado pelo Ministério Público. Essas construtoras são as mesmas que financiam a campanha eleitoral de boa parte dos políticos da cidade e do estado de Pernambuco. Em 2012, a Prefeitura do Recife aprovou, num processo duvidoso, um projeto de condomínios de luxo, apresentado por essas construtoras. O projeto recebeu o nome de Novo Recife. Isso é novo. Isso é novo. Isso é novo. Isso é novo de novo. Isso é novo de novo. Isso é novo de novo. Nem tudo que é novo é bom e nem tudo que é novo é novo. O projeto Novo Recife nem é novo e nem é bom. Eu acho que para entender o impacto do projeto Novo Recife, basta a gente olhar para as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas elas podem ser observadas como um trailer do que a gente pode vir a ter com o Novo Recife. E elas foram construídas sob ordem de demolição. As Torres Gêmeas, inclusive, elas impediram que o bairro, o sítio histórico do centro do Recife fosse considerado patrimônio da humanidade pela Unesco, como Olinda é. Elas funcionam como verrugas no centro da cidade, no centro histórico da cidade, e elas tiram a ideia de paisagem cultural do centro da cidade. Ou seja, elas não têm nada a ver com o centro da cidade, da mesma maneira que o que está sendo previsto para o projeto Novo Recife também não tem absolutamente nada a ver com aquela área específica da cidade. Uma característica marcante dos grandes empreendimentos na nossa cidade hoje é a negação do espaço público. O novo do Novo Recife é igual ao novo do shopping. É igual ao novo das Torres Gêmeas, que desqualificaram o Recife como patrimônio histórico da humanidade. O novo do Novo Recife só é novo no nome. É um novo que é velho. A velha exclusão social, que separa a cidade entre bairros para ricos e bairros para pobres. O velho engarrafamento por conta do excesso de carros. A velha insegurança, por conta dos espaços públicos esvaziados. É um absurdo que uma área deste tamanho esteja abandonada. Mas você realmente acha que a melhor forma de ocupar esse espaço seja transformá-lo num condomínio de luxo? A gente que somos do POC, nós que somos pobres, nós que somos da periferia, não vamos ter espaço naquele lugar. Você se vê brincando, com seus filhos brincando, num parque que foi feito exclusivamente para filhos de filhos da elite. Você não se vê, gente. Os governantes do poder público, eles estão direcionando as suas prioridades para as pessoas que têm o poder aquisitivo maior. E, na verdade, esquecendo o déficit habitacional que existe na cidade do Recife, que já é muito alto. Chega hoje em 65 mil habitantes. Não, e a gente? É um espaço nosso. Nós temos o direito de fazer parte, de construir tudo que vai ser feito. Nós temos direito de fazer parte daquela imagem, daquela cena, daquela paisagem. O projeto Novo Recife tem gastado rios de dinheiro em comerciais de TV. Querem convencer você de que transformar esta área do Cais José Estelita em uma série de torres de luxo vai ser bom para a cidade, vai ser bom para você. Querem convencer você de que estão revisando o projeto para deixá-lo mais popular, dando uma nova vida ao cais. E uma revisão desse projeto não passa de uma tapiação. A essência do Novo Recife permanece inalterada. É um condomínio de luxo. Só vai trazer benefícios para as construtoras e, lógico, para quem puder morar nele.
Resiste, Estelita. Ocupe, Estelita. Ocupe a cidade. A cidade é sua. Ocupe-a. A tua pergunta, se tem esperança que esse projeto não seja construído, né? Veja, ele já foi aprovado. Esse ano já a derrubada desses galpões já se iniciou, mas há uma esperança, porque entre as 4 empresas que fazem parte do consórcio, a empresa que tem maior área construída é a Queiroz Galvão, que está envolvida na Lava Jato. Então, esse projeto não está indo para frente, essa é uma das coisas. Eles estão tentando colocar quiosques de venda, mas não está seguindo. Então, isso tem... Mas eu tenho a impressão que, quando conseguir, isso aí não vai impedir, porque já tem todas as aprovações da Prefeitura. Agora, eu acho que o único caminho para isso não acontecer é envolver todas as comunidades, todas as pessoas que moram no lugar, fazem parte da cidade, elas têm que definir o futuro da cidade, né, para que não haja a gentrificação que você falou, né, porque fica parecendo que o arquiteto ele é responsável também quando ele faz projetos que ajudam essa gentrificação, às vezes verde, né? É a tal verdolatria. Mas aí, isso, para mim, só tem uma solução, é projetar com a cidade, com as pessoas que fazem parte. Obrigado. Bom, eu vou tentar dar uma resposta mais geral para tudo, né? Bom, acho que, primeiro, dentro da lógica dos grandes projetos urbanos, eu não acredito que exista um grande projeto urbano do bem, né? Porque a lógica dele é a lógica da reprodução do capital, do grande capital imobiliário, né? Agora, isso não quer dizer que não existam alternativas ao grande projeto urbano. Aí eu já acho que sim, né? Então, por exemplo, falando sobre essa questão, porque, lógico, eu dei um contexto muito rápido do que está acontecendo, o que aconteceu no Nova Luz, mas, na verdade, você tinha outros planos para a região central que eram baseados numa diversidade social, inclusive planos que previam moradia social para os movimentos que estavam ocupando os edifícios e que tinham linha de financiamentos. Na época era o PAR, né, Programa de Arrendamento Residencial, depois entrou no Minha Casa Minha Vida entidades, né? Então, financiando os movimentos para eles recuperarem os edifícios e passarem a se apropriar daqueles edifícios que eles já estavam ocupando. Então, eu acho que dentro da lógica do grande projeto urbano não existe, né? Ele é um grande projeto urbano gentrificador, ele é baseado na reprodução do capital imobiliário, ele quer mesmo valorizar e, com a valorização, ele vai expulsar. Agora, isso não quer dizer que não exista possibilidade para os arquitetos e nem para o poder público, porque acho que o que é importante a gente entender é que isso é uma associação do poder público com o grande capital, né? E aí, acho que isso que ela falou é extremamente importante. Na medida em que os movimentos sociais e a sociedade civil organizada pressionam o poder público e se coloca contra esses grandes projetos urbanos, talvez a gente comece a construir aí um caminho que seja mais democrático para as cidades, né? Então, eu acredito que existe essa possibilidade, sim, mas não dentro dessa lógica. Eu acho que tem que ser fruto da luta social, da luta dos movimentos, não só dos movimentos de moradia, mas da sociedade civil organizada, porque, como eu mostrei no Nova Luz, tinha a questão do patrimônio, tinha a questão da classe média. Foi uma associação muito insólita aquela, né? O comerciante com o movimento de moradia, todos para se manter ali e impedir que um grande projeto de renovação urbana os expulsasse. Então, acho que essa organização da sociedade é importante para pressionar o poder público, para o poder público também oferecer outros projetos que não só esses projetos gentrificadores. Bom, eu vou concordar com vocês e discordar um pouquinho do Eduardo. Obviamente, me parece, respondendo a ele, que eu acho que tem caminhos para evitar a gentrificação negativa. Entretanto, é inevitável, qualquer intervenção que se faça na cidade, seja ela do capital ou não, vai resultar numa melhoria. Então, claro que o processo de gentrificação mais pesado, na complexidade desses grandes empreendimentos,
é outra questão. Mas qualquer intervenção, lá no Rio, por exemplo, a gente tem muitas favelas, e qualquer intervenção na favela já gera uma valorização daquilo que a gente, olhando de fora, aparentemente não tem valor, mas passa a ter um valor ali de mercado e começa o processo de venda, etc. Então, isso é inevitável. Me parece que o vídeo aonde eu discordo do Eduardo, primeiro. Eu acho que existe um preconceito com os grandes projetos urbanos. Há grandes projetos urbanos e grandes projetos urbanos. Ali no meu PowerPoint, eu mostrei o exemplo, por exemplo, de Paris Rive Gauche. Aquele é um grande projeto urbano, tem todas as características, no tempo é complexo, tem vários usos, e não é especulativo deste nível. Por quê? Porque existe uma estrutura administrativa naquela cidade, uma continuidade administrativa, e existe como se diz, um concertamento, um consenso, entre aspas, sempre tem conflito, entre os diferentes poderes. Existe um planejamento a longo prazo da cidade, não só daquele espaço onde o projeto vai ser. Então, tem toda uma estrutura político-administrativa que é fundamental para os projetos serem mais ou menos nocivos. É um pouco o que eu tentei introduzir na minha fala no início. Mas eu acho que é uma ilusão achar que a gente vai fugir da gentrificação. Mas o arquiteto ele pode propor bons espaços, ele pode, enfim, trabalhar de uma série de maneiras para evitar certos resultados nefastos. Eu acho que a resposta maior está no vídeo que a Lúcia mostrou. Enquanto nesse país a gente não tiver uma melhor distribuição de renda e uma melhor participação da sociedade civil, é muito difícil que as coisas mudem. E aí dá margem para entrar esse mercado especulativo e que, de fato, não é para o bem comum. Até o próprio aparato legal que é feito, o Estatuto da Cidade, etc., para fazer a distribuição social da propriedade, instrumentos dos quais, por exemplo, o Porto Maravilha se utiliza, eles são desviados do seu objetivo principal. Então, é importante que a gente escolha bem os nossos governantes, que a gente pense em diminuir a acumulação de capital e, principalmente, participando, né? Acho que a participação é a coisa mais forte, mais imediata que se possa fazer. Bom, eu não sei se a gente vai conseguir evitar a gentrificação, mas eu acho que a gente tem que pensar mais a fundo sobre essas intervenções urbanísticas, porque eu que sou de fora, não sou da área, vou levar pedrada aqui, né? Mas eu acho assim, eu tendo a ver as intervenções urbanísticas sempre como uma ação que desconsidera o outro, os lugares onde vocês vão intervir. Então, eu, na minha prática, vejo muito isso, né? O arquiteto vai, mas ele não conhece a realidade na qual ele está intervindo, né? E esse conhecer é conhecer a fundo mesmo, é pisar no barro, é conversar com as pessoas, é entender a dinâmica, porque, muitas vezes, essa dinâmica ela está meio invisível, né? Então, acho que precisa conhecer a fundo aquele espaço no qual você vai propor alguma coisa, isso é fundamental. E a segunda, eu acho que também está relacionado um pouco com a primeira, uma certa tendência a um discurso que é sempre desqualificatório, porque precisa renovar, porque precisa requalificar. Então, eu parto do ponto de vista que está tudo... Né? Nem vou falar aqui, né? Está tudo ruim, né? Quando eu não conheço, quando eu não estou lá, eu não entendo as relações humanas. Então, é muito fácil, às vezes eu acho que até um olhar pequeno burguês, né? Porque eu acho que aquilo é feio, né? E eu não vou lá para entender a dinâmica. Então, acho que precisa um pouco mais dessa compreensão de que os lugares podem ser feios para a gente, mas que eles podem ter uma dinâmica que é rica. A gente, no levantamento que a gente fez de referências culturais, é isso, a gente trouxe referências que são do cotidiano
e que são cultura, porque cultura não é só pinacoteca, não é só cinema, não é só espetáculo de arte. Cultura são os modos de fazer, os modos de ser. Então, o samba atrás da igreja é cultura, e é importante considerar. Isso faz parte do cotidiano. E é tão normalzinho que as pessoas... Né? Então, acho que precisa esse olhar mais cuidadoso de entender essas realidades antes de sair falando que está tudo né, degradado, quando eu acho que não é bem assim. Bom, gente, então, antes de concluir, finalizar os nossos trabalhos aqui dessa excelente mesa sobre grandes projetos urbanos, eu vou deixar assim vocês com uma pulguinha atrás da orelha, já que estamos aqui no Congresso Brasileiro de Arquitetos, né, para a gente poder fazer uma reflexão sobre o papel do arquiteto e urbanista frente a esses processos. A gente sabe que muitas vezes, nessa correlação de forças, o arquiteto vai trabalhar conforme a solicitação do seu cliente, muitas vezes. E quem é esse cliente? É o grande capital, é o Estado aliado nessa parceria público-privada? Quem é que está por trás? Ou tem um Estado forte, né, que vai ser um defensor do bem público, né, como no caso da França, que a Denise trouxe. Então, o arquiteto ele vai transitar nesse espaço de tomada de decisão que vai se reverter em tomada de decisão projetual. Bom, o arquiteto vai ter algum poder sobre isso ou não? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês aqui. Já vou dar um pouquinho da minha opinião também. Em certa medida, sim, porque sem um arquiteto, nada disso teria acontecido, nada disso teria sido materializado. A dimensão do desenho ela é fundamental para que esses projetos sejam levados adiante. Então, eu coloco aqui que o arquiteto tem poder, sim, mas tem que ter consciência sobre o processo no qual está inserido. Acho que é isso, gente. Muito obrigada.